O mundo vive uma crise econômica jamais vista nos últimos tempos. Tudo isso por conta da pandemia do novo coronavírus. Um dos setores que mais sofre com isso é o turismo. Cada vez mais imagens como esta são comuns em todas as partes do mundo. Cada vez menos pessoas circulam pelos ambientes de viagens. Uma delas é o André. Ele e a família estavam de viagem marcada para um parque temático no sul do país e tiveram que desmarcar o passeio. 4 meses antes, a gente começou todo o planejamento, as compras das passagens, a reserva do hotel, a compra dos ingressos do parque, o aluguel de carro. E aí, 2 dias antes da viagem, a gente recebe um e-mail da companhia aérea dizendo que o voo foi cancelado 2 dias antes, e os parques também nós recebemos um e-mail que naquele período os parques também iriam fechar. Outro setor que sofre em cadeia com a crise do turismo é o hoteleiro. No mundo, apenas 6% de toda a rede hoteleira recebe hóspedes. O turismo, setor não essencial, afundou por conta da crise e levou junto a toda a estrutura que depende dele. Este hotel, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, conseguiu segurar os empregos e não demitir ninguém. Ele está passando por essa pandemia com a ajuda de recursos do governo federal para não mexer em seu quadro de funcionários. Fez algumas adequações também, como não servir o café da manhã no salão principal. Todos os hóspedes que estão no hotel recebem em seu quarto o café da manhã personalizado. Nos nossos hotéis, por exemplo, nós temos uma queda de 90% da taxa de ocupação, né? Consequentemente, 90% do faturamento nós deixamos de arrecadar. Nós estávamos com um ano de crescimento, de uma média de 20% a 25% referente a esses 3 primeiros meses, né? Nós estávamos bem até dia 20 de março, e em 10 dias simplesmente a queda foi radical, né? Em 10 dias acabaram todas as reservas, cancelamentos de eventos internos, externos, e foi o cenário que aconteceu muito rápido, nunca visto, e a gestão despreparada, né, de mão atadas. Ao todo, mais de 295 mil pessoas podem perder seus empregos, segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Nos principais aeroportos do país, o movimento é tenebroso. Em Guarulhos, caiu 88%. Já em Congonhas, que é na capital paulista, 98%. E não para por aí. Os especialistas no setor dizem que a retomada pode acontecer somente em 2021. Por isso, você que tinha uma viagem marcada para antes da pandemia acontecer e depois que tudo isso acabar puder e tiver condições de fazer com que ela aconteça, você vai ajudar bastante na retomada antecipada desse setor. O pessoal vai dar preferência para fazer uma viagem rodoviária, junto com a sua família, uma viagem de carro, fazendo um turismo regional, optando para viajar para um hotel fazenda, um hotel mais próximo da sua cidade. Num primeiro momento, as viagens foram remarcadas, a sua grande maioria foi ou reitinerada ou pedido carta de crédito, né? Pouquíssimas pediram o seu reembolso, porque realmente não é a melhor opção. Ao longo do mês de abril, nós notamos uma grande movimentação em planejamento, e a partir de maio já temos visto algumas agências com alguns projetos já visando o segundo semestre, inclusive Natal, Réveillon e Carnaval, que já começam a aparecer grandes promoções. Nós acreditamos que o turismo corporativo ele vai ser o protagonista nessa retomada, logo após a pandemia. Existem muitas viagens que ficaram represadas, muitos negócios que precisavam ter sido feitos e não foram em função disso, desses cancelamentos. Mas nós notamos que a partir já do meados de maio, começo de junho, ela já começa a ir para uma curva mais normalizada, mas a partir do segundo semestre que nós vamos realmente voltar num escalonamento normal dessas viagens. Então a gente acredita que nesse momento o turismo doméstico pode ser sim protagonista de toda essa retomada
ao final dessa pandemia que nós estamos passando. Nós não estamos cancelando, nós estamos adiando. Então nós vamos sim fazer, aguarda, porque nossa grande vontade é assim, quando voltar a movimentar esse setor que está sendo tão castigado, né?